O som de ouro raspando contra a carne viva. É o ano de 272 d.C. Você está de pé nas ruínas em chamas de Palmira, sufocado pela fumaça preta e espessa de uma biblioteca moribunda. Seu único trabalho hoje é ver o sol do Oriente ser extinto. No centro do caos, uma mulher cambaleia. Seus braços não estão presos por cordas, mas por 18 quilos de correntes de ouro maciço, que estão lentamente moendo seus ossos até virarem pó. Ontem, aquele ouro pagou seus exércitos e adornou seu trono. Agora, é uma jaula. Zura, a rainha guerreira que desafiou um império, é forçada a se ajoelhar, não pela gravidade, mas pelo peso esmagador de sua própria riqueza. Um general romano ri, arrancando um colar de turquesa de sua filha de 7 anos, que chora, e amarrando-o na crina de seu cavalo de guerra. Ele quer que a rainha implore. Ele quer lágrimas. Mas olhe atentamente para o rosto dela. Não é uma lágrima escorrendo pelo queixo. É sangue. Ela está mordendo o lábio para não gritar, trancando uma oração de vingança por trás de dentes que se recusam a tremer. Esta não é apenas uma captura. Esta é a quebra calculada de uma alma humana. Ontem, ela era o sol do Oriente. Seu menor gesto comandava 70.000 soldados, e sua voz podia silenciar um conselho de anciãos em 3 idiomas diferentes. Hoje, a única coisa que a rainha Zura controla é o ritmo irregular de sua própria respiração. Lutando contra o peso esmagador de 18 quilos de ouro maciço, que está lentamente moendo sua clavícula, até virar pó. É uma ironia cruel que uma rainha não perca seu trono para o golpe limpo de uma espada, ou o caos da batalha, mas para a traição fria e calculada daqueles em quem ela confiava, deixando-a enfrentar um destino muito mais pesado que a morte. O sol da manhã sobre Palmira, geralmente uma coroa brilhante sobre a cidade do deserto, estava sufocado por espessas e oleosas colunas de fumaça preta. O ar, que normalmente cheirava a cedro especiado e calor seco, agora tinha gosto de cinzas e sangue de cobre. A grande colunata, o orgulho do deserto onde as caravanas antes comercializavam seda e filosofia, estava fraturada. Através da névoa, o som das caligai romanas, sandálias com taxas, marchando sobre a pedra ecoava como um batimento cardíaco implacável da desgraça. Zura não estava em seu palácio, mas diante dos altos arcos da biblioteca real. Ela era uma mulher de presença marcante, alta e inflexível, com pele da cor da areia do deserto ao crepúsculo e olhos tão escuros e afiados quanto obsidiana. Ela vestia suas roupas de batalha, empoeiradas e rasgadas, mas suas costas permaneciam rígidas como o cabo de uma lança. Ela não havia fugido. Quando os portões caíram, ela correu para cá, para o repositório do conhecimento, esperando proteger os pergaminhos que guardavam a alma de seu povo. Mas a alma de Palmira já estava queimando. Através da fumaça, surgiu o arquiteto dessa destruição, o general Lúcius. Ele era um homem esculpido em mármore frio, seu rosto bem barbeado à moda romana, com olhos cinza claros que não continham calor. Apenas a terrível indiferença de um império que via o mundo como um mapa a ser colorido de vermelho. Ele não veio com cordas. Ele não veio com grilhões de ferro. O imperador é misericordioso, disse Lúcius, sua voz suave, cortando os gritos da cidade moribunda. Ele não deseja ver uma rainha em trapos de prisioneira. Ele deseja vê-la, adornada. Zura observou, seu coração batendo forte contra as costelas, enquanto os soldados traziam baús de seu próprio tesouro. Eles não os estavam saqueando. Eles os estavam abrindo. Coloquem nela, Lúcius comandou. Os soldados, grunhindo com esforço, levantaram as correntes cerimoniais do cargo. Pesados elos de ouro maciço que Zura geralmente usava apenas por momentos durante os mais altos dias sagrados. Eles as colocaram sobre seus ombros. O metal estava quente do sol do deserto, queimando sua pele através de sua túnica. Depois vieram as pulseiras,
grossas algemas de ouro do tamanho do antebraço de um homem, marteladas em seus pulsos, depois as tornozeleiras. Eram 18 quilos de riqueza, 18 quilos de história, 18 quilos de ouro que agora agiam como uma jaula. Os joelhos de Zura cederam sob o peso repentino e antinatural, mas ela se forçou a ficar de pé. O ouro cravou em sua carne. Este era o modo romano. Parcere subjectis et debellare superbos. Poupar os submissos e derrotar os orgulhosos. Mas para Zura, eles escolheram uma terceira opção: humilhação. Eles estavam usando os símbolos de seu poder para esmagá-la fisicamente. Onde está o resto da prole? Lúcius perguntou, olhando além dela. Um soldado arrastou uma pequena figura por trás das colunas da biblioteca. Era Elara, a filha mais nova de Zura. A menina tinha apenas 7 anos. Seu pequeno corpo tremendo como uma folha em uma tempestade. Seus olhos grandes e medrosos fixos em sua mãe. Ela apertava uma pequena boneca em uma das mãos, e em seu pescoço pendia um delicado colar de turquesa e prata. Um amuleto protetor que Zura lhe dera ao nascer. "Não toque nela!" Zura rugiu, o som rasgando sua garganta. Ela tentou avançar para colocar seu corpo entre o monstro e sua filha, mas o ouro atraiu. As pesadas correntes balançaram, tirando-a do equilíbrio, e o puro peso das pulseiras prendeu seus braços ao corpo. Ela era uma estátua em sua própria cidade, presa em uma concha dourada. Lúcius aproximou-se da criança. Ele não sacou sua espada. Em vez disso, ele estendeu uma mão enluvada e arrancou a delicada corrente do pescoço de Elara. A menina gritou, um som fino e agudo que perfurou a alma de Zura. Lúcius ergueu o colar de turquesa à luz do sol, inspecionando-o com um sorriso zombeteiro. Belo bibelô. Demasiado fino para uma criança bárbara. Ele se virou para seu cavalo de guerra, uma enorme besta negra espumando pela boca. Com um casual movimento de pulso, ele amarrou o colar, o amuleto sagrado destinado a proteger uma princesa do Oriente, na crina empoeirada e suada do animal. Um ornamento adequado para uma besta de carga. Lúcius riu. A visão quebrou algo dentro de Zura. Um grito se formou em seu peito, primal e cru. Ela jogou todo o peso do corpo para a frente, lutando contra os 18 quilos de ouro, lutando contra a gravidade, lutando contra os próprios deuses. "Eu vou te matar!" ela gritou. "Eu vou queimar seu império até virar cinzas." Mas o ouro a segurou. Ele a arrastou para baixo, batendo seus joelhos no pavimento escaldante. A dor física era cegante, o metal mordendo sua clavícula, machucando o osso. Mas a agonia emocional era pior. Sua filha estava chorando, estendendo a mão para ela, e Zura não conseguia levantar os braços para segurá-la. Ela olhou para Lúcius, que a olhava com desprezo divertido. Ele queria que ela chorasse. Ele queria que a rainha do Oriente implorasse por misericórdia na terra. A visão de Zura ficou turva, mas não com lágrimas. Ela mordeu o lábio inferior com força. Seus dentes cravaram na carne até que o sabor metálico e afiado do cobre encheu sua boca. Um filete de sangue escorreu pelo queixo, manchando o colar de ouro em seu pescoço. Ela não piscou. Ela não desviou o olhar. Ela gravou a imagem do rosto dele, do colar no cavalo e do terror nos olhos de sua filha em sua memória. Ela a trancou na câmara mais escura de seu coração, alimentando um fogo que os romanos não poderiam extinguir com todas as suas legiões. "Marchem", Lúcius ordenou. O sol se pôs sobre as ruínas de Palmira, projetando longas sombras sobre as colunas quebradas. O sol do Oriente não se pôs. Ele foi eclipsado. E na escuridão, uma prisioneira em correntes de ouro começou a longa caminhada para o inferno. O cheiro de carne queimada e doença não ficou nas ruínas da cidade. Ele se agarrava aos prisioneiros como uma segunda pele, seguindo a coluna por 640 quilômetros em direção a Roma. Você pode pensar que a morte é uma libertação.
uma misericórdia concedida pelos deuses para acabar com o sofrimento. Você estaria enganado. O verdadeiro inferno não é o fim, é a jornada. É caminhar por meses com os pés esfolados pelas pedras, enquanto os guardas jogam crostas de pão velho na terra em seu rosto, como se estivessem alimentando cães vadios, rindo quando você se esforça para pegá-los antes que as botas da legião pisoteiem a única comida que você verá por 2 dias. A paisagem havia mudado das dunas douradas de casa para a costa irregular e implacável do Mediterrâneo. O ar aqui era úmido e pesado de sal, picando as feridas abertas no pescoço de Zura, onde os 18 quilos de ouro continuavam a roçar contra sua clavícula. O general Lúcius cavalgava à frente, mas perto da retaguarda da coluna, uma carruagem dourada chacoalhava sobre as pedras. Era acolchoada com veludo, projetada para exibir uma cativa de alto valor em relativo conforto, garantindo que ela chegasse a Roma com uma aparência majestosa o suficiente para ser devidamente humilhada. "Entrem!" Um soldado latiu, apontando sua lança para a porta da carruagem. Zura olhou para as almofadas macias, depois para a linha de seu povo atrás dela. Eles estavam acorrentados pescoço a pescoço. Seus soldados, antes homens orgulhosos que montavam garanhões, eram agora esqueletos cambaleantes. Suas damas de companhia choravam silenciosamente, suas sedas rasgadas em trapos. Zura balançou a cabeça. Ela não falou. Ela simplesmente deu as costas para a folha carruagem e pisou na lama ao lado de sua infantaria. O soldado parecia confuso, mas a mensagem era clara. Se seu povo andava, a rainha andava. Ela não cavalgaria acima do sofrimento deles. À medida que o sol começava a se pôr, a coluna passou por uma estação de parada. Não eram lugares de descanso, mas mercados de miséria. Pairando nas bordas do acampamento romano, estavam homens como Décimos. Décimos era um traficante de escravos, um abutre em forma humana. Ele era baixo e redondo, com cabelos oleosos colados à testa suada e dedos adornados com anéis baratos. Ele não via os prisioneiros como pessoas. Ele os via como gado a ser pesado e precificado. "Aquela ali", disse Décimos, apontando um dedo anelado para uma jovem mulher perto da retaguarda, a filha de um escriba chamada Liora. "Ela tem bons dentes, trabalho doméstico." A transação foi rápida. Um centurião romano pegou um saco de moedas e 2 guardas arrastaram Liora da fila. Ela gritou, estendendo a mão para Zura. Zura se lançou contra suas pesadas correntes de ouro, o metal mordendo seus pulsos. Mas ela estava muito longe. Ela observou impotente enquanto Liora era puxada para as sombras da estação de parada, seu nome desaparecendo da história, na troca de alguns denários de prata. Neste lugar, sangue real não significava nada. Aqui, havia apenas 2 categorias: mercadoria que respirava e mercadoria que apodrecia. A noite caiu, trazendo um frio cortante que se infiltrava nos ossos. Os prisioneiros foram encurralados em um chiqueiro enlameado, enquanto os romanos armavam suas tendas e fogueiras. O cheiro de carne de porco assada flutuava sobre a cerca, uma provocação cruel para barrigas famintas. Zura sentou-se na lama, seu corpo gritando de agonia pelo peso que carregava. Mas ela não dormiu. Ela chamou as crianças. "Venham", ela sussurrou. Mães empurraram seus pequenos e aterrorizados para perto dela. Zura pegou a barra de sua túnica real, a seda roxa bordada com o sol dourado de Palmira, e a rasgou. O som do tecido se rasgando foi agudo na noite silenciosa. Com mãos gentis, ela usou as tiras de seda para amarrar os pés sangrando de uma criança. Depois limpou o corte infectado no braço de uma mulher. Ela não tinha remédios, apenas o toque suave de uma rainha que havia se tornado enfermeira. "Beba", ela disse, passando sua pequena cantil para Caleb. Caleb era um velho soldado, um homem com um rosto como couro envelhecido e uma orelha faltando de uma guerra travada 20 anos atrás.
Ele havia servido o pai de Zura, e agora ele se arrastava ao lado dela, seu espírito quebrado. Guarde, minha rainha. Caleb ofegou, sua voz seca como pó. Estou acabado. Você bebe, Zura comandou suavemente. No dia seguinte, o sol estava impiedoso. O calor irradiava das pedras, criando névoas cintilantes que enganavam a mente. Caleb tropeçou. Ele tentou se recompor, mas suas pernas, definhadas por semanas de inanição, finalmente cederam. Ele caiu de bruços na terra. A coluna parou. O sargento Varo se aproximou. Varo era um homem brutal, com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda e um sorriso permanente gravado em seu rosto. Ele segurava um bastão de madeira de videira, o símbolo de sua patente e seu instrumento favorito de dor. Levante-se, cachorro! Varo gritou. Caleb tentou se levantar, seus braços trêmulos cedendo. Ele caiu novamente. Varo ergueu o bastão, seus músculos se contraindo para um golpe que provavelmente racharia o crânio do velho. O golpe nunca atingiu Caleb. Houve um flash de ouro. Zura havia se jogado sobre o soldado caído. A madeira pesada rachou contra seu ombro, o som assustadoramente alto. Zura ofegou, a dor irradiando por seu braço, mas ela não gritou. Os 18 quilos de correntes de ouro tilintaram alto enquanto ela protegia seu servo. O silêncio caiu sobre a coluna. Até os romanos pararam para observar. Zura se levantou lentamente, primeiro de joelhos, depois de pé. Ela ficou entre Varo e Caleb. Ela não o encarou com ódio. Ela não mostrou os dentes. Em vez disso, ela pegou a cantil em sua cintura. Com as mãos firmes, ignorando o vergão pulsante em seu ombro, ela destampou o cantil. Ela se ajoelhou ao lado de Caleb, ergueu sua cabeça empoeirada e derramou a preciosa água em sua boca. Ela limpou a sujeira de seu rosto com o polegar, ignorando o sargento romano parado a poucos centímetros de distância com sua arma erguida. Varo abaixou seu bastão. Ele olhou para a rainha coberta de lama, pesada pelas correntes do imperador, ainda exibindo uma dignidade que seu próprio general não possuía. Ele olhou para os outros prisioneiros, que agora estavam mais eretos, observando sua rainha sangrar por eles. Por um momento, o bruto sentiu algo que não esperava: vergonha. Ele se sentiu pequeno. Avancem, Varo murmurou, virando-se e recusando-se a encontrar seus olhos. Todos avancem. Zura ajudou Caleb a se levantar. As correntes eram pesadas, mas seu fardo parecia mais leve. Ela havia perdido uma cidade, mas nesta estrada de fantasmas, ela havia mantido sua alma. Os tambores não soavam como música, soavam como o batimento cardíaco de um leviatã, profundo e ressonante, vibrando contra as paredes de pedra da cela de detenção. Para Zura, soavam como tambores feitos de pele humana. Dentro da antecâmara úmida da porta triunfalis, o ar cheirava a incenso velho e medo. Zura permaneceu imóvel como uma estátua, enquanto os atendentes romanos a ajeitavam. Não eram servos, eram técnicos de palco preparando um adereço. Cássius, o mestre de cerimônias, circulava-a. Ele era um homem pequeno e nervoso, com dedos manchados de tinta e uma túnica de lã cara e não tingida. Ele via o triunfo não como uma vitória militar, mas como uma produção teatral, onde cada suspiro da multidão tinha que ser conquistado. Apertem mais, Cássio sibilou para os guardas. As correntes devem cair sobre o peito. A multidão precisa ver o ouro contra a pele. Isso realça a tragédia. Os guardas apertaram as algemas douradas. O metal frio mordia as contusões deixadas pela longa marcha. Eles adicionaram uma segunda camada de correntes, elos de ouro pesado e polido, que conectavam seus pulsos aos tornozelos. Era uma obra-prima de crueldade, forçando-as a dar passos pequenos e arrastados. Uma marcha que zombava de seu passo natural e longo. Eles colocaram uma diadema em sua cabeça, pesada com rubis que capturavam a luz da tocha como gotas de sangue fresco.
Perfeito. Cassius sussurrou, afastando-se. Você parece exatamente o que eles temem. Um monstro feito de beleza. Os pesados portões de madeira rangeram e se abriram. A luz do sol a cegou. Zura entrou no rugido. Era uma força física, uma parede de som criada por 1 milhão de gargantas gritando em uníssono. Roma havia esvaziado suas entranhas nas ruas. Pessoas penduravam-se nas janelas, empoleiravam-se nos telhados e se apertavam contra a linha de legionários que as continham. Não estavam aplaudindo um herói. Estavam uivando por sangue. Isso não era um desfile. Era um sacrifício ritual onde a vítima era mantida viva para sentir cada corte. À sua frente rolavam as grandes carroças. Elas estavam empilhadas com os tesouros de Palmira, pratos de prata, estátuas de marfim e cestos de seda. Mas seguindo o tesouro, vinha a tortura psicológica. Enormes cartazes de madeira carregados por escravos balançavam acima das cabeças da multidão. Zura olhou para cima e sentiu o ar deixar seus pulmões. Eram pinturas. Artistas romanos haviam viajado com a legião. Seu único trabalho era capturar a morte de sua casa. Lá, representados em ocre e vermelhão berrantes, estava o templo de Bel consumido pelo fogo. Lá estava a biblioteca, seu teto desabando. Havia representações de seu povo, morrendo na areia. A multidão apontava para as pinturas e ria. Eles reconheceram a destruição. Eles aplaudiram as chamas. "Prostituta do Oriente!" Uma mulher gritou da primeira fila, atirando um figo podre. Ele atingiu a bochecha de Zura, explodindo em uma mancha de polpa marrom. Zura não a limpou. Ela não podia. Suas mãos estavam presas por 18 quilos de ouro. Mais detritos choveram. Pedras, torrões de lama, cuspe. O volume de ódio era sufocante. Era projetado para fazê-la se sentir pequena, para isolá-la em um mar de hostilidade até que seu espírito se quebrasse e ela desabasse, chorando na terra. Esse era o roteiro que Cassius havia escrito. Era isso que o sistema exigia. Sua espinha gritava em protesto. O peso a estava esmagando, puxando seus ombros para baixo, forçando seu olhar para os paralelepípedos. Cada passo era uma batalha contra a gravidade. Sua visão nadava. O calor, o barulho, o cheiro de corpos sujos e carne assada, tudo girava em um vórtice nauseante. Ela queria cair. Seria tão fácil deixar o ouro vencer, deitar-se nas pedras quentes e deixar a escuridão a levar. Então, a procissão alcançou o fórum. À sua frente, em um alto estrado coberto de púrpura, estava o imperador Aureliano. Ele estava sentado sob o templo de Júpiter, cercado por senadores em togas brancas. Ele parecia entediado, esperando o clímax de seu show. Ele esperava o momento em que a rainha Bárbara seria arrastada diante dele, quebrada e curvada. Zura parou. Os guardas puxaram as correntes, mas ela fincou os pés. Ela olhou para Aureliano. Então, ela olhou para a multidão. Ela viu um menino pequeno nos ombros de seu pai, apontando para suas correntes com olhos arregalados. Eles pensam que esta é minha vergonha, ela pensou. Eles pensam que este ouro define minha derrota. Um fogo frio e azul acendeu em seu ventre. Ele queimou o cansaço, queimou a dor da fruta podre e das contusões. Zura respirou fundo, inalando a poeira da cidade de seu inimigo. Então, fazendo o impossível, ela dobrou os cotovelos. Seus músculos, aprimorados por anos de equitação e guerra, enrijeceram sob sua pele. Com um grito gutural que se perdeu no rugido da multidão, ela levantou. Ela ergueu as pesadas correntes de ouro. Ela levantou suas mãos algemadas até que estivessem niveladas com seu rosto, e então mais alto, até que estivessem acima de sua cabeça. Clank! O som dos pesados elos de ouro colidindo ecoou estranhamente em um súbito silêncio perto do estrado. Ela não se curvou. Ela não tropeçou. Ela emoldurou seu rosto com o ouro, transformando os instrumentos de sua escravidão em uma moldura para sua desafio.
Ela usou as correntes não como uma prisioneira, mas como uma titã segurando o céu. Ela encarou diretamente o imperador Aureliano. Ela não piscou. Ela manteve a pose, seus braços tremendo não de fraqueza, mas da pura força de vontade necessária para segurar 18 quilos de metal contra o céu. As vaias vacilaram. O riso morreu em 1000 gargantas. A multidão estava confusa. Haviam prometido a eles uma mulher quebrada se arrastando para sua perdição. Em vez disso, estavam olhando para uma estátua de uma deusa, aterrorizante e inquebrável, marchando através de seu ódio como se fosse apenas névoa. Aureliano se mexeu em seu trono. Pela primeira vez, o tédio deixou seu rosto, substituído por um lampejo de algo perigoso. Respeito. Ou talvez medo. Zura baixou os braços lentamente, com controle, e retomou sua caminhada. Ela não olhou mais para o chão. Ela marchou passando pelo imperador, sua cabeça erguida, o ouro chacoalhando um ritmo de guerra contra sua armadura. Os pergaminhos da história romana dirão que ela chorou. Afirmarão que quando a pesada grade de ferro do Tullianum se fechou, bloqueando o sol, a rainha do Oriente desabou em um poça de lágrimas, implorando aos deuses por misericórdia. Mas a história é escrita por homens que precisam acreditar que as mulheres são coisas frágeis, que se quebram quando caem. A verdade? Zura não chorou. Ela cuspiu na escuridão. Ela cuspiu na sombra do imperador. Se você pensa que Roma é civilizada, retire o mármore branco e a filosofia, e você encontrará o Tullianum, um buraco úmido e sufocante escavado na rocha da colina Capitolina, onde o império digere seus inimigos na escuridão. A cela não era um quarto. Era um túmulo que ainda não havia sido preenchido. O chão estava escorregadio com a sujeira de séculos, lama, excremento e a palha em decomposição daqueles que vieram antes. Acima, os sons abafados do festival continuavam. Os cidadãos de Roma estavam bebendo vinho e cantando sobre sua vitória, alheios ao fato de que sua gloriosa cidade estava sobre um esgoto de miséria humana. Zura sentou-se contra a parede de pedra fria e úmida. Os 18 quilos de ouro se foram, arrancados pelos guardas e jogados em um baú como sucata comum. Seus pulsos estavam esfolados e sangrando, mas a leveza de seus membros parecia estranha, quase fantasmagórica. Não desperdice seu cuspe na pedra, criança. Uma voz rouca sussurrou do canto. A pedra não se importa. Zura se assustou. Na penumbra, ela viu uma figura encolhida sob um cobertor de lã roído. Era uma velha, sua pele tão pálida e translúcida quanto o pergaminho, seus olhos nublados e brancos de cegueira. Esta era Eldred, uma relíquia das guerras do norte. Ela era germânica, uma ex-dama de companhia de uma linhagem de chefes há muito tempo apagada. Quem é você? Zura perguntou sua voz rouca. Eu sou a memória do norte, Eldred sussurrou, movendo seus ossos frágeis. Eu estava aqui quando trouxeram as notícias da rainha Icene, Boudica. Você conhece o nome? Toda rainha conhece o nome. Zura respondeu. Ela queimou Londres até o chão. Ela tomou veneno, Eldred corrigiu, sua voz tremendo. Ela sabia o que Roma faz com mulheres capturadas. Ela escolheu o silêncio do túmulo em vez do barulho de suas correntes. E eu estava aqui quando trouxeram Tusnelda, a orgulhosa Tusnelda. Zura rastejou mais perto, atraída pelo horror da lição de história. O que aconteceu com ela? Eles não a mataram, Eldred sibilou. Esse é o truque romano. Eles a deixaram viver. Eles a deixaram observar. Eles pegaram seu filho, o neto de um herói, e colocaram uma espada de madeira em sua mão. Eles o fizeram um gladiador. Ela teve que ver o sangue de seu sangue morrer pelo aplauso de senadores gordos comendo figos. Zura sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar úmido da masmorra. Esta era a verdade oculta do império. Eles não apenas conquistavam terras, eles consumiam linhagens. A pesada grade no teto gemeu. Um feixe de luz ofuscante de tocha cortou a escuridão.
Uma escada foi baixada e botas atingiram o chão de pedra. O imperador Aureliano desceu. Ele não usava suas vestes cerimoniais agora. Estava vestido com a túnica prática de um soldado, seus antebraços nus e cicatrizados. Era um homem de guerra, não um político suave nascido em lençóis de púrpura. Ele olhou em volta para a sujeira do Tullianum com o nariz enrugado, um homem inspecionando uma latrina necessária, mas desagradável. Deixem-nos, Aureliano comandou os guardas. Quando estavam sozinhos, salvo pela cega Eldrid encolhida nas sombras, Aureliano olhou para Zura. Ele não zombou. Ele a olhou com um cálculo frio e pragmático. Você se saiu bem hoje, Aureliano disse, sua voz ecoando nas paredes úmidas. Você manteve as correntes erguidas. A multidão ficou impressionada. Eu fiquei impressionado. Então termine, Zura disse levantando-se para encontrar seu olhar. Ela estava suja, machucada e vestindo trapos, mas ela olhou para ele. Mande o carrasco. Meu pescoço está pronto. Aureliano riu, um som seco como cascalho se movendo. Sempre o drama com vocês, orientais. Por que eu a mataria? Se eu a matar, você se torna uma mártir. Rebeldes sussurrarão seu nome nos mercados do Egito. Eles dirão que Zura morreu por sua liberdade. Ele se aproximou, invadindo seu espaço. Não, eu tenho um plano melhor. Você viverá. Você se aposentará em uma vila em Tibur. Você se casará com um senador romano. Você participará de nossos banquetes, falará nosso latim e adorará nosso Júpiter. Você será a prova viva de que até o sol mais selvagem pode ser domado por Roma. Não sou um animal de estimação. Zura cuspiu. Vou me matar de fome antes de comer da sua mesa. A rainha Icene escolheu a morte. Aureliano ponderou, andando pela pequena cela. E suas filhas foram esquecidas. Seus nomes apagados. É isso que você quer? O apagamento? É melhor do que ser seu troféu. Zura retrucou. Aureliano parou de andar. A diversão desapareceu de seu rosto, substituída pelo olhar duro e granítico de um homem que havia queimado cidades até o chão em nome da ordem. Ele percebeu que ameaças à própria vida não significavam nada para uma mulher que já havia atravessado o fogo. Você quer morrer para salvar sua honra? Aureliano disse suavemente. Você acha que a morte é a pior coisa que eu posso oferecer? Ele estalou os dedos. Do alto do poço, os guardas gritaram. Houve um empurrão, o som de pequenas sandálias raspando na pedra e um gemido aterrorizado. Duas figuras foram baixadas pela escada, maltratadas pelos legionários. O coração de Zura parou. Eram seu filho, Vabalatos, e sua filha, Elara. Eles estavam sujos, aterrorizados e agarrados um ao outro. Elara Malpata ainda chorava, seu pescoço nu onde o colar de turquesa estivera. Mamãe! Elara gritou, estendendo a mão. Zura se moveu para correr até eles, mas um guarda interveio, bloqueando seu caminho com o cabo de uma lança. Aureliano ficou atrás das crianças, colocando as mãos nos seus pequenos ombros. Parecia um gesto avô, mas Zura viu que o aperto era de ferro. Você quer morrer? Aureliano perguntou, sua voz baixando para um sussurro aterrorizante. Vá em frente. Morra de fome. Jogue-se contra essas paredes. Mas saiba disto. No momento em que você morrer, o menino vai para o Ludus. Ele morrerá na areia, antes de crescer a primeira barba. E a menina? Bem, Roma tem muitos usos para coisas bonitas sem protetores. Zura congelou. O fogo em seu ventre virou gelo. Ela olhou para a velha cega no canto, lembrando-se da história de Tusnelda. Ela olhou para seu filho, que seria o próximo gladiador a morrer por aplausos. Essa é a escolha, Aureliano disse sorrindo cruelmente. Seu orgulho ou a vida deles. Você pode ser uma rainha morta ou uma mãe viva, mas não pode ser ambos. A história é um coro que canta apenas sobre os vitoriosos.
Eles escrevem hinos sobre a espada que desfere o golpe, mas nunca registram o som do escudo que se estilhaça. Eles gravam os nomes dos imperadores no mármore, mas nunca contam os nomes das mães que morreram em silêncio, internamente, enquanto permaneciam eretas, observando seus corações serem arrancados de seus peitos. Zura havia ouvido os gritos dessas mulheres em cada cidade conquistada, mas naquela escuridão úmida e sufocante, ela percebeu que a morte mais alta é aquela que acontece em silêncio. A rainha morreu naquele momento. Apenas a mãe permaneceu. O ar no Tullianum ficou pesado, denso com o cheiro de mofo e perda iminente. O imperador Aureliano não precisou levantar a voz. Um simples aceno foi suficiente. 2 guardas pretorianos, sem rosto por trás de seus elmos de ferro, deram um passo à frente. Eles não agarraram Zura. Eles agarraram as crianças. "Não!" Vabalatus gritou. Ele tinha 10 anos, um menino que havia sido treinado para cavalgar antes de andar, o herdeiro de um império de areia e estrelas. Ele tentou morder a pesada luva de couro do guarda que o segurava, chutando com pequenas pernas desesperadas. Corajoso, Aureliano notou, sua voz desprovida de emoção. Ele tem fogo. A multidão adora fogo. Ele se inclinou para perto de Zura, que estava sendo contida por outros 2 guardas, seus braços presos, seu corpo debatendo-se inutilmente contra a parede de pedra. "Você conhece o Ludus Magnus, Zura?" Aureliano perguntou. "É a grande escola de gladiadores a apenas algumas ruas daqui. Eles estão sempre procurando carne fresca. Seu filho. Ele não será um príncipe lá. Ele será o menino bárbaro. Eles lhe darão uma espada de madeira e o jogarão na arena com cães famintos para ensiná-lo a sangrar. E quando ele crescer, se sobreviver, ele morrerá na areia para entreter um padeiro entediado com seu almoço." Zura parou de se debater. A imagem a paralisou. Ela viu seu filho, o sangue de seu sangue, não liderando exércitos, mas morrendo anonimamente na terra, seu nome esquecido antes mesmo que seu corpo esfriasse. E a menina? Aureliano voltou seu olhar para Elara, que soluçava silenciosamente, agarrando a barra da túnica de seu irmão, até que fossem separados. "Ela é bonita. Os bordéis na Subura sempre pagam bem por pele exótica. Ela servirá a Roma, um legionário por vez." "Parem!" Zura gritou. Não foi uma ordem, foi um apelo. O eco ressaltou nas paredes úmidas, um som cru e animalístico. "Isso não é crueldade," Aureliano disse, afastando-se e alisando sua túnica. "Isso é apagamento. É assim que garantimos que, em 50 anos, ninguém se lembre de Palmira. Não queimamos apenas suas bibliotecas, lavamos o deserto de sua linhagem. Seus filhos serão escravos, seus filhos serão bastardos, e o nome de Zura não será nada além de um sussurro no vento." Zura olhou para Vabalatus. O guarda o segurava em um mata-leão. Os olhos do menino estavam arregalados, aterrorizados, implorando a mãe para salvá-lo. Ela olhou para Elara, que havia se encolhido em uma bola no chão sujo. O fogo no ventre de Zura, o fogo que a havia permitido levantar as correntes de ouro sob a luz do sol, foi subitamente extinto por uma onda fria e esmagadora de realidade. A honra era um luxo para os mortos. Bóudica havia escolhido a honra, e suas filhas haviam desaparecido na névoa. Se Zura escolhesse a honra agora, se ela escolhesse ser a mártir, seus filhos pagariam o preço em sangue e vergonha. A luta deixou seu corpo. Seus ombros caíram. Sua cabeça se curvou. Lentamente, dolorosamente, Zura afundou de joelhos. Ela não se ajoelhou para Aureliano, o imperador. Ela se ajoelhou para o carrasco de seu orgulho. "Eu me submeto," ela sussurrou. As palavras tinham gosto de cinzas. Aureliano ergueu uma mão. "Não consigo ouvi-la." "Eu me submeto!" Zura gritou, olhando para ele com os olhos marejados. "Serei seu troféu."
Usarei suas sedas romanas, aprenderei sua língua. Sorrirei em seus banquetes e fingirei que sou grata. Ela rastejou para a frente de joelhos, agarrando a barra da túnica de Aureliano. Mas você me jurará. Você jurará por seu Júpiter e meu Bel, que eles estarão seguros. Eles não serão escravos, eles serão educados, eles viverão como nobres. Aureliano olhou para a mulher quebrada. Ele havia vencido. Ele não apenas havia derrotado um inimigo, ele havia adquirido um símbolo. Uma rainha viva valia mais do que uma mártir morta. Eles serão criados em minha própria casa. Aureliano prometeu. Eles serão romanos. Eles esquecerão o deserto. Deixe-os viver, Zura soluçou. Deixe-os esquecer se for preciso. Apenas deixe-os viver. Aureliano fez um sinal para os guardas. A pressão sobre as crianças foi liberada. Eles não foram empurrados para a escuridão. Eles foram levantados. Levem-nos ao Palatino, Aureliano ordenou. Deem-lhes banho, alimentem-nos. Mamãe! Elara gritou enquanto era levada em direção à escada. Vá! Zura engasgou, forçando um sorriso que lhe partia o coração. Vá com eles. Seja corajosa. Eu virei buscá-los. Ela os viu desaparecerem pelo poço, em direção à luz, em direção a um futuro onde estariam vivos, mas onde não seriam mais dela. Eles eram romanos agora. A pesada grade se fechou novamente. Zura estava sozinha no escuro com Eldred. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Era o silêncio de um túmulo. Zura encostou-se à parede fria. Ela puxou os joelhos para o peito e balançou-se para frente e para trás. Suavemente, na penumbra, um som começou a surgir. Não era um grito, era uma melodia. Zura começou a cantar. Era uma canção de ninar do oásis de Palmira, uma canção sobre a lua velando as dunas adormecidas. Ela a cantou para o ar vazio. Ela a cantou para a pedra. Ela a cantou para o fantasma da rainha que havia morrido nesta sala, para que seus filhos pudessem andar ao sol. No canto, a velha cega ouviu, e pela primeira vez em anos, uma lágrima rolou por sua bochecha enrugada. A rainha estava morta. Viva a dona de casa romana, da podridão úmida do Tullianum aos perfumados jardins de Tibur. A transição foi tão brusca que pareceu um golpe físico. Mas não deixe o cheiro de rosas florescendo, ou a maciez da seda importada enganar você. Isso não era liberdade. Era uma prisão projetada por arquitetos em vez de carcereiros. Aqui, a lâmina do carrasco foi substituída pelos elogios envenenados dos aristocratas, e as pesadas algemas de ferro foram trocadas por um anel de casamento de ouro polido. A vila ficava em uma colina com vista para a distante e nebulosa extensão de Roma. Era uma obra-prima de mármore e mosaico, um testemunho da riqueza do novo proprietário de Zura, o senador Gaius Valerius. Valerius era um homem de 50 anos, com o rosto suavizado por anos de vida fácil e vinho, e olhos que possuíam o calor aterrorizante e paternalista de um homem que acredita estar domando um animal selvagem para o bem dele. Ele não se via como seu captor. Ele se via como seu salvador. Você parece civilizada, minha querida. Valerius disse, parado na porta de seu átrio. Zura estava diante de um espelho de prata polida. Suas damas de companhia, moças romanas que tagarelavam em latim rápido, haviam esfregado a areia do deserto de sua pele com pedras pomes. Elas haviam pintado seu rosto com chumbo branco para mascarar sua tez e avermelhado seus lábios com ocre. Elas haviam envolvido seu corpo de guerreira em uma estola de seda violeta, prendendo-a nos ombros com broches intrincados. Zura tocou seu reflexo. A mulher no espelho era uma estranha. A rainha havia partido, enterrada sob camadas de pó cosmético romano. Pareço uma romana, Zura o corrigiu, sua voz desprovida de inflexão. Precisamente. Valério sorriu, alheio à distinção. Esta noite, a elite do Senado estará aqui. Eles estão curiosos. Eles querem ver o fogo do Oriente. Ele se aproximou, colocando uma mão em seu ombro.
Era uma mão pesada. Mas não muito fogo, Zura. Lembre-se de seus filhos. A menção das crianças era a fechadura de sua jaula. Vá-Balatos e Elara estavam seguros, alojados em uma ala separada, sendo tutelados por escravos gregos. Mas Zura sabia que eram reféns. Um passo em falso, um acesso de rebeldia, e a confortável vila seria trocada pela escola de gladiadores. O banquete começou ao anoitecer. A sala de jantar era um festival de excessos. Sofás eram dispostos em forma de U, repletos de convidados que se reclinavam enquanto escravos serviam vinho falerniano e travessas de arganazes assados e línguas de flamingo. O ar era denso com o cheiro de carne assada e o som de risos forçados. Zura deitou-se no sofá ao lado de Valérios, sentindo os olhos de Roma rastejarem sobre sua pele. Para eles, ela não era uma pessoa. Era uma curiosidade, um despojo de guerra que podia respirar. Do outro lado da mesa estava Lady Cláudia. Ela era a esposa de um poderoso cônsul, uma mulher cuja influência em Roma só era igualada por sua crueldade. Cláudia estava coberta de pérolas, seu cabelo empilhado em uma complexa torre de cachos. Seus olhos, contornados com couro, acompanhavam cada movimento de Zura com a precisão de uma víbora. É fascinante, Cláudia anunciou em voz alta, a sala silenciando para ouvi-la. Ver uma bárbara vestindo a estola é como colocar uma sela em um lobo. Ele anda, mas não sabe muito bem como trotar. Uma onda de risos educados percorreu os convidados. Valérios enrijeceu, mas manteve seu sorriso de político. Zura está aprendendo nossos costumes rapidamente, Valérios disse defensivamente. Será? Cláudia tomou um gole de vinho, seus olhos fixos em Zura. Diga-me, querida, você sente falta da areia? Acha nossas sílabas muito complexas para uma língua acostumada a dar ordens a camelos? Zura lentamente pousou seu cálice. O insulto não era apenas para ela, mas para sua cultura, sua ancestralidade e sua inteligência. A velha Zura teria sacado um punhal. A prisioneira Zura tinha que ser mais esperta. Ela olhou para Cláudia. Ela não olhou para baixo. Ela não corou. A língua latina é de fato bela, Lady Cláudia, Zura disse. Sua voz era calma, melódica e carregava uma cadência perfeita, embora estrangeira. Mas meus tutores no Oriente preferiam a precisão dos gregos. Estudávamos os estoicos enquanto Roma ainda estava aprendendo a pavimentar estradas. A sala ficou em silêncio. Os gregos? Cláudia zombou. Um povo conquistado, assim como você. E no entanto, Zura continuou, sua voz endurecendo ligeiramente. Foi Zenão de Sítio quem escreveu. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Você o citou antes, Lady Cláudia, ao falar das vitórias de seu marido, mas você usou a tradução comum. Zura fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Você usou a interpretação latina vulgar. Zura disse, mudando sem esforço para um grego antigo impecável. A língua da verdadeira elite intelectual. A língua que todo senador romano fingia dominar, mas poucos realmente entendiam. O metro real de Zenão sugere que o verdadeiro poder não está na subjugação dos outros, mas na contenção da própria crueldade. Ao zombar de um convidado em sua própria cidade, você não prova sua dominância, Lady Cláudia. Você prova sua falta de sofrocine, a virtude do autocontrole. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os senadores olhavam fixamente. A boca de Valérios estava ligeiramente aberta. Eles esperavam uma selvagem que tropeçava nas palavras. Em vez disso, foram palestrados sobre filosofia moral e métrica grega por uma mulher que consideravam uma selvagem. O rosto de Lady Cláudia ficou de um vermelho profundo e feio sob seu pó branco. Ela abriu a boca para retrucar, mas não encontrou palavras. Falar agora seria admitir que ela não entendia o grego que Zura havia falado. Zura pegou sua taça de vinho novamente. Ela tomou um gole, seus olhos frios e distantes.
Mas talvez, Zura disse, voltando ao latim, eu esteja enganada. Afinal, sou apenas uma bárbara aprendendo a trotar. Valérios soltou uma risada alta e nervosa, quebrando a tensão. Um brinde ao aprendizado! Os convidados beberam, mas o clima havia mudado. Eles olhavam para Zura de forma diferente agora. A diversão em seus olhos havia sumido, substituída por algo mais frio e respeitoso. Eles perceberam que Aureliano havia colocado correntes de ouro em seus pulsos e seda em seu corpo, mas ele havia falhado em acorrentar sua mente. Ela não era um animal de estimação. Era uma leoa adormecida em sua sala de estar. Eles pensaram que haviam esfregado o deserto da pele das crianças com azeite e estrígila. Acreditavam que, afogando o nome Vabalatus em taças de doce vinho falerniano e substituindo-o pelo nítido e respeitável Titus, em latim, poderiam apagar a história que corria nas veias do menino. Mas Roma cometeu um erro fatal. Eles presumiram que o silêncio era o mesmo que esquecimento. Eles não sabiam que a memória é uma raiz que cresce melhor no escuro, rachando as mais pesadas fundações de mármore por baixo. Esta noite, a história não seria escrita pelos vitoriosos com tinta. Seria reescrita pelos vencidos em sussurros. De dia, Zura era a imagem perfeita da Lady Lívia, a esposa obediente do senador Valérios. Ela gerenciava as contas da casa com precisão matemática, organizava banquetes onde o molho de peixe era importado da Espanha e supervisionava a tecelagem de lã. Ela andava com o modesto porte de uma matrona romana, com os olhos baixos, seu sotaque polido até que os sons guturais de Palmira fossem apenas um leve e exótico tempero em sua fala. Valérios estava orgulhoso. Ele se gabava para seus amigos no Senado de que havia domesticado a tigresa. Mas quando a lua se erguia sobre o Tibre e a vila caía no silêncio pesado do sono, Lady Lívia morria e a rainha Zura retornava. Ela se movia pelos corredores como fumaça, seus pés descalços silenciosos nos pisos de mosaico. Ela alcançou a pesada porta de carvalho da adega. De guarda estava Juba. Juba era uma nova adição à casa, um escravo da cozinha da Numídia, com pele como ébano polido e costas cicatrizadas pelo chicote. Ele fazia parte da teia invisível que se estendia por Roma, a rede dos conquistados que serviam seus conquistadores, enquanto seguravam facas em suas mentes. Juba assentiu uma vez, um imperceptível abaixar de queixo. A barra estava limpa. Dentro da adega, em meio ao cheiro de fermentação e poeira, duas crianças esperavam. Não eram mais os cativos aterrorizados do Tullianum. Estavam crescendo, seus membros se alongando, suas túnicas romanas nítidas e brancas. "Salve, Mater!" O menino disse de pé e oferecendo a saudação romana. "Não!" Zura sibilou, a acidez de sua voz cortando a penumbra. "Aqui não! Nunca aqui!" Ela se ajoelhou diante deles, nivelando seu rosto com o deles. "À luz do sol, vocês são Titus e Flávia. Vocês amam Júpiter, honram o imperador. Mas no escuro, quem são vocês?" O menino hesitou. A doutrinação romana era forte, uma maré diária tentando apagar sua identidade. Ele olhou para a irmã, depois de volta para Nolamãe. "Eu sou Vabalatus." Ele sussurrou, as sílabas soando estranhas e pesadas em sua língua. "E eu sou Elara." A menina acrescentou suavemente. "Bom?" Zura disse, tirando um pergaminho de um nicho escondido atrás de uma prateleira de vinhos. Não era um texto romano. Era um mapa das estrelas, desenhado no estilo do Oriente. Esta noite, não falamos de legiões. Falamos de como as caravanas navegavam pela estrela do Escorpião. Digam os nomes das constelações, na língua de seu pai. Por uma hora, a adega se tornou uma sala de aula de resistência. Zura os ensinou a história que Aureliano havia tentado queimar. Ela lhes contou sobre as rainhas do Oriente que cavalgavam ao lado dos reis, não atrás deles. Ela lhes ensinou que seu sangue não era bárbaro
mas antigo. Então, a lição mudou. Zura limpou um espaço no chão de terra. Roma luta com escudos e muros. Ela disse, entregando a Vabalatos um pequeno bastão de madeira que ela havia feito de uma caixa quebrada. Eles dependem do peso. Eles esperam que você fique de pé e se defenda. Mas o vento do deserto não se defende. Ele flui. Ela lhe mostrou um aperto, a pegada invertida de um punhal palmireno. Quando um homem maior que você ataca, não o bloqueie. Entre em sua sombra. Use o peso dele para quebrá-lo. Vabalatos praticou o movimento. Passo, giro, puxão. Passo, giro, puxão. Ele tropeçou no início, seus movimentos rígidos com a disciplina romana. Mas Zura foi implacável. Ela corrigiu seu posicionamento, suas mãos firmes. Ela estava plantando sementes de guerra no solo de sua memória muscular. Eles o chamarão de fraco porque você é pequeno. Zura sussurrou em seu ouvido. Deixe-os acreditar, até que você esteja pronto para atacar. 2 dias depois, o sol castigava a palestra da vila, o ginásio ao ar livre onde os filhos da nobreza treinavam luta livre. Zura estava na varanda superior, aparentemente arrumando flores, mas seus olhos estavam fixos na areia abaixo. Vabalatos, Titus, para o mundo, estava no centro do ringue. Em frente a ele estava Drusus, filho de um comandante pretoriano. Drusus era uma cabeça mais alto, mais corpulento e cruel da maneira que só os filhos de homens poderosos podem ser. Olhe o ratinho da areia. Drusus zombou, chutando areia nas pernas de Vabalatos. Sua mãe te ensinou a lutar ou só a usar joias? Os outros meninos riram. Era o riso da alcateia. Drusus atacou. Foi um ataque clássico romano, pesado, direto, contando com a força bruta para agarrar e esmagar. Ele esperava que Vabalatus se encolhesse ou tentasse prender os braços, uma disputa que ele certamente perderia. Vabalatus congelou por uma fração de segundo. O medo estava lá. Zura podia vê-lo da varanda. Ele queria se encolher. Ele queria ser o menino romano submisso. Entre na sombra. A memória sussurrou. Quando Drusus investiu para estar à frente, Vabalatus não se defendeu. Ele exalou. Ele deu um passo violento para a esquerda, escorregando para dentro da guarda de Drusus. Sua mão esquerda agarrou a túnica de Drusus e sua perna direita se enganchou atrás do joelho do menino maior. Não foi uma manobra romana. Foi o movimento de uma víbora do deserto atacando da areia. Ele usou o próprio impulso de Drusus contra ele. Com um giro brusco de seus quadris, Vabalatus jogou o filho do comandante para longe. Drusus atingiu a areia com um baque pesado, sem fôlego. O silêncio caiu sobre o ginásio. O tutor, um liberto grego, deixou cair sua tábua de escrita. Vabalatus estava sobre seu oponente. Ele respirava com dificuldade, os punhos cerrados. Ele olhou para o menino que o havia chamado de rato. Depois olhou para cima. Ele encontrou Zura na varanda. Ela não sorriu. Ela não acenou. Ela simplesmente colocou a mão sobre o coração e deu um único, imperceptível aceno. Não foi uma vitória para Titus, o romano. Foi uma vitória para Vabalatus de Palmira. O império havia mudado suas roupas e seu nome, mas não havia quebrado seu passo. A guerra, por sua memória, estava apenas começando, e ele havia vencido a primeira batalha. Se você acredita que correntes de ouro podem realmente aprisionar uma alma humana, ou que o peso de um império pode esmagar uma memória em pó, então olhe atentamente para os olhos da velha sentada sob os galhos retorcidos da oliveira. Ela não tem trono. Seus dedos, antes fortes o suficiente para segurar as rédeas de uma carroça de guerra, agora estão nodosos e tremendo como as raízes sob seus pés. Mas não se engane. Esta mulher venceu uma guerra que Roma nem sabe que travou. Se você acredita que a verdade merece sobreviver à mentira, então ouça a última batida de seu coração, pois é o tambor de uma vitória que ecoará por séculos. O ano era 300 d.C.
A luz do sol sobre Tibur era tão dourada quanto havia sido 40 anos antes, mas o império que nela se banhava estava mudando. O mármore estava começando a rachar. As fronteiras no norte sangravam, o tesouro estava esgotado, e o Senado brigava enquanto imperadores surgiam e caíam como marés. Roma estava cansada. Mas no jardim da vila de Valérios havia paz. Zura jazia em uma espreguiçadeira coberta de linho, seu corpo frágil, reduzido a osso e espírito. Ela estava morrendo. Ela sabia, não com medo, mas com a calma aceitação de um viajante que vê a última parada à frente. A vila estava tranquila, mas não vazia. Eles haviam vindo da cidade, dos tribunais, das legiões. Mãe! Uma voz grave ressoou. Era Titus, Varbalatos. Ele era um homem de 50 anos agora, seus cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo a toga com borda roxa de um alto magistrado. Para o mundo, ele era um pilar da estabilidade romana, um homem que havia financiado aquedutos e aconselhado procônsules. Mas ao se ajoelhar ao lado de sua cama, seus movimentos não eram os de um romano. Ele não se curvou rigidamente. Ele fluiu até o chão, sua testa tocando a mão dela na reverência do Oriente. O médico diz que chegou a hora. Titus sussurrou. Os médicos conhecem corpos, não estrelas. Zura sibilou, sua voz um farfalhar seco de folhas. Mas sim, a estrela está se pondo. Por trás de Titus estava Flávia, Elara. Ela era uma matrona de influência aterrorizante, uma viúva que controlava linhas de navegação que abasteciam a capital. Ela deu um passo à frente, seu rosto composto, mas seus olhos molhados. Estamos aqui, mamãe, Flávia disse. Todos nós. Zura olhou além deles. O jardim estava repleto de crianças e netos. Havia meninos brincando com espadas de madeira perto da fonte, e meninas tecendo coroas de flores. Eles pareciam romanos. Falavam latim com o sotaque afiado e arrogante da capital. Riam sobre corridas de bigas e gladiadores. Uma dúvida fria tomou o coração de Zura. Ela tinha feito o suficiente? Ela havia passado 40 anos lutando a guerra das memórias na adega. Ela havia ensinado Titus e Flávia. Mas esses netos? Eles eram a terceira geração. A terceira geração é sempre onde o apagamento acontece. Eles estavam confortáveis. Estavam seguros. O deserto finalmente havia sido lavado pelo Tibre? Zura fechou os olhos. Talvez Aureliano tivesse vencido afinal. Talvez ela fosse apenas um fantasma assombrando uma casa que pertencia ao inimigo. Nanã? Uma pequena mão tocou o rosto de Zura. Zura abriu os olhos. Ali estava a pequena Valéria, a filha mais nova de Flávia. Ela tinha apenas 7 anos, com cachos tão selvagens quanto uma tempestade de areia e olhos que continham uma familiar escuridão obsidiana. Valeria subiu na beirada da espreguiçadeira, ignorando o olhar de repreensão de sua mãe. Ela se inclinou perto do ouvido de Zura, cheirando a leite e jasmim. Você vai para as estrelas? Valeria sussurrou. Sim, passarinho. Zura respirou. Para as estrelas. Valeria olhou em volta para se certificar de que os criados não estavam ouvindo. Então, ela se inclinou ainda mais, seus lábios roçando o ouvido de Zura. Está tudo bem, a criança sussurrou. E então, ela falou. Ela não falou latim. Ela não falou o grego dos tutores. Da boca desta criança romana vieram os sons ásperos, guturais e belos do aramaico, a língua de Palmira, a língua que Roma havia banido meio século atrás. Shilam Alat, Malta de Madincha, Valéria sussurrou. Que a paz esteja contigo, rainha do Oriente. O coração de Zura martelou contra suas costelas uma última vez. Foi uma batida trovejante e triunfante. A criança sabia. Todos sabiam. Zura olhou para Titus e Flávia. Eles a observavam com leves sorrisos nos lábios. Eles haviam transmitido as histórias, a língua, o orgulho. Tudo havia fluído pelas adegas de vinho e pelas histórias de dormir, escondido sob as togas romanas como um punhal amarrado à coxa.
Roma havia conquistado o corpo de Zura. Eles a haviam desfilado em correntes. Eles a haviam forçado a se ajoelhar. Eles haviam tomado seus impostos e suas terras. Mas eles haviam falhado em tomar a única coisa que importava. A linha estava inquebrável. A visão de Zura começou a desaparecer. A luz dourada do sol italiano suavizou, transformando-se no calor branco e ofuscante do deserto. Ela ouviu o vento cantando pelas colunatas de Palmira. Ela viu os rostos de seus ancestrais esperando na luz. Ela não morreu como uma matrona romana. Ela não morreu como uma cativa. Zura sorriu. Um sorriso verdadeiro e radiante que tirou anos de seu rosto. Ela apertou a mão da pequena Valéria, ancorando o futuro ao passado. Eu venci. Ela sussurrou no silêncio. E então, o sol do Oriente se pôs, deixando para trás um céu cheio de estrelas que Roma nunca poderia extinguir. A história de Zura nos ensina que a verdadeira força nem sempre é brandir uma espada ou gritar mais alto. Às vezes, as maiores batalhas da vida são travadas em silêncio. Você pode enfrentar correntes em sua própria vida, fardos pesados, circunstâncias injustas ou pessoas que tentam fazer você se sentir pequeno. Eles podem tentar apagar sua identidade ou esmagar seu espírito. Mas lembre-se da Rainha do Oriente. Ela nos mostrou que, embora nem sempre possamos controlar o que nos acontece, sempre podemos controlar quem nos tornamos. A vitória nem sempre é sobre destruir seu inimigo. Muitas vezes, é simplesmente sobre sobreviver, proteger aqueles que você ama e recusar-se a deixar o mundo apagar sua luz. Seu legado não é construído em um dia. Ele é construído nos momentos tranquilos em que você escolhe continuar. Se esta história da Rainha do Oriente tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo para nos ajudar a manter vivas essas vozes esquecidas. E inscreva-se no canal para nunca perder um capítulo das verdades ocultas da história. Oro para que em suas próprias batalhas, Deus lhe conceda a resiliência do deserto e a sabedoria para transformar suas correntes em uma coroa. Que Ele proteja sua família e lhe dê a coragem de permanecer de pé quando o peso do mundo tentar derrubá-lo. Se você receber esta bênção e acreditar no poder de um espírito inquebrável, escreva Amém nos comentários abaixo.